Todos os alimentos e cosméticos que tiverem qualquer substância comprovadamente cancerígena deverão trazer na embalagem o alerta de que pode causar câncer. A ideia foi proposta pelos jovens senadores de 2016, tornou-se sugestão legislativa que foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e agora tramita como projeto de lei. Para discutir o tema, o Cidadania recebe o químico Carlos Martim Infante Córdova, professor da Universidade de Brasília. Thaís Ben, da Agência Senado, é nossa jornalista convidada. Professor, muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. E aí eu peço ao senhor que explique como é que se pode comprovar cientificamente que uma substância é cancerígena. Realmente é uma pergunta bastante complexa de responder. A resposta está baseada em testes que têm que ser aplicados e um processo bastante longo e demorado, que pode tomar até décadas. Realmente é uma situação difícil, né? Então, inicialmente, ante alguma suspeita, né, se estabelece um protocolo inicial e começam os testes a nível de in vitro, em células, posteriormente para animais, né, ratinhos, macacos. E é importante sempre ter todo um sustento em base à literatura científica, relatos de casos, isso é muito importante, mas não é algo trivial, é realmente complexo. Então, para chegar a dizer que está comprovado cientificamente, realmente tem que ter provas de que já causou câncer muitas vezes, né? Não dá para ser uma simples... né? O estudo tem que ter um rigor científico muito alto. E é uma coisa, então, que demora muito, assim, tem que ter muitos casos já de pessoas já com câncer para depois poder dizer que foi aquela substância. Isso, é tanto que em muitas situações ainda existem substâncias conhecidamente tóxicas, né, que estão como suspeitas, mesmo depois de muito tempo. Existe alguma lista já com esses produtos, esses elementos que podem ser cancerígenos? Existem as listas fundamentais da IARC, né? É um organismo encarregado de fazer pesquisas em câncer, e existe todo ano uma inclusão de novas substâncias e tem várias categorias, provavelmente cancerígenas, suspeitas de produzir câncer. Existe toda uma mobilização nesse sentido, sim. E tem o próprio Ministério da Saúde tem também uma lista, né, que é atualizada, inclusive o projeto de lei, ele sugere que seja baseada nessa lista. Nessa lista. Né? E como ficam, por exemplo, volta e meia é bastante comum a gente ver assim, boatos pela internet, aqueles spams, né? Teve uma época o Lauril éter sulfato de sódio, né, que tem muitos shampoos que havia essa suspeita, mas não foi comprovado cientificamente, né? Uma substância que aparentemente foi liberada, ou ela ainda existe alguma suspeita que ainda tá em estudo? Existem, a internet fornece essas possibilidades, aquela notícia pode virar um fato que pode até ser perigoso, né? Existem muitos exemplos disso. Você não pode tomar tal bebida porque tal bebida tem alguma substância, e isso não é verdade, né? Até com medicamentos, usa tal medicamento que é bom para a gripe, e ao final não é isso que acontece. Então, realmente, algumas substâncias, a partir de alguma informação, começam a ser estudadas, mas vamos falar assim, essa não é uma situação muito comum. O que usualmente acontece, né, é que os pesquisadores estão procurando aquela interação de diversas moléculas com células, e em esse processo começam a aparecer as respostas, e aí começa todo um processo muito mais formal. Esses tempos, inclusive, surgiu a questão dos copos, das embalagens, dos copos plásticos.
Realmente foi comprovada alguma coisa com relação a isso? Não, em relação a substâncias que tinha, né? Teve alguns indícios, mas não chegou a ser algo absolutamente comprovado. Até porque o processo era muito incipiente ainda, né? Então, teria que passar por esse processo que o senhor falou, ser observado durante anos, décadas, para no futuro saber. Ter mais informação. E ainda tem a dificuldade também, que assim, seria que o plástico aquecido que liberaria toxinas, né? Possivelmente cancerígenas. O problema seria então, teria que encontrar, talvez, alguém que toma todo dia, porque também se você tomar só de vez em quando, não dá para acompanhar. Existem né? pesquisas, especialmente na Europa, né, de 30, 40 anos, que as pessoas que usualmente consumem algum tipo de bebida, algum tipo de substância, rotineiramente, né? Então formam parte dos estudos e depois de 30 ou 40 anos, uno tem toda uma estatística para realmente poder embasar uma resposta, né? Então, não é simples. E esse é um dos problemas de estabelecer normas, estabelecer critérios, que pode ser muito amplo, né? Não sei se é complexo, é um assunto bem complexo. Agora, quando depois que se faz esse processo todo, que está realmente comprovado que aquela substância realmente causa câncer, será que basta, e já foi incluída na lista, será que basta simplesmente botar um alerta no rótulo ou seria melhor já proibir de uma vez que essa substância seja usada? Essa é outra pergunta complexa de responder. Uno pensa, por exemplo, no cigarro. Na caixinha do cigarro, por lei, está escrito essa substância, esse produto tem centenas de substâncias comprovadamente cancerígenas que podem ser nocivas e não existe doses adequadas para o consumo. Mas você vê pessoas fumando todo dia, mesmo com as fotos que lembram o que pode acontecer se esse consumo for mantido no tempo. Tem gente até que esconde tampa, né, para não ter que olhar aquela foto. Né? E até são coisas que acontecem, as pessoas já sabem que lugares vendem as caixinhas, né? Então a pessoa compra e já nem olha mais, só pega o cigarro, né? Então aí vem uma questão cultural, uma questão da própria pessoa, né? Você sabe que o consumo de gordura em excesso é prejudicial para a saúde. No entanto, você vê pessoas fritando a comida e consumindo calorias em excesso. Então, o comportamento, a mudança de comportamento é algo que é mais complexo de uno tentar gerenciar realmente. No projeto de lei mesmo da CDH, eles dizem que eles querem colocar o alerta para que isso resulte em uma diminuição das empresas do acréscimo desses produtos que forem comprovadamente cancerígenos. Porque a iniciativa, eu acredito, é boa. Toda iniciativa que forneça informação para o usuário final é interessante, é importante. Mas se a substância comprovadamente cancerígena se encontra no produto, provavelmente a firma, depois de implantação de um projeto como esse, vai a ter o interesse de eliminar aquela substância, diminuir a concentração, trocar o processo para que isso seja diminuído, né? Porque, logicamente, vai ter uma diminuição de consumo. E, obviamente, a firma não quer isso, né? A doença não é algo que ninguém quiser para os seus usuários. Ninguém procura, né? Ninguém Mas, às vezes, mesmo já sabendo, ainda vai. E seria possível antecipar esse processo, assim, fazer essas pesquisas antes de passar a incluir, assim, se tiver um novo produto que se descobriu que é muito bom para fazer alguma coisa, né, da liga? Todo medicamento e toda substância cosmética, né, tem que passar por um registro na Anvisa. Existe todo um protocolo para isso. O que acontece é que muitas vezes encontramos aquele problema, aquela substância ainda não está incluída
naquela lista. O segundo problema, a quantidade daquela substância no produto pode ser muito pequena, que até às vezes os métodos que uno tem disponíveis hoje para a determinação analítica podem não ser suficientes, ainda não tem uma resposta adequada. E logo, as informações, né? A firma fornece uma informação geral, mas tem o sigilo da patente, do produto, então algumas vezes não se tem todas as informações disponíveis. Então, realmente, eu acredito que seria interessante, né, estabelecer toda uma comunicação com as firmas e gerar um protocolo de estudo sobre os produtos. Eu acredito que em muitos casos tem processos modernos que podem ajudar na eliminação de muitas substâncias perigosas. Mas isso é um processo que tem que ser, vamos falar assim, conversado, né? Isso a comunicação é importante. Mas então, atualmente, o sigilo da patente garante às empresas, elas podem manter um produto em sigilo até mesmo da Anvisa? Existe um certo nível. A Anvisa tem que ter muitas informações, mas até certo ponto, né, existem informações que não são consideradas tão importantes. Agora, se for uma quantidade muito pequena. Muito pequena, que às vezes a própria firma não tem essa informação. Não tem essa informação. Pode ser uma substância que está sendo gerada no processo e que a própria firma não percebeu. Que não foi um ingrediente acrescentado, foi ali no processo de manufatura que se surgiu uma Pode acontecer. Então, contaminantes. Você pode usar um produto, parte do processo, e aquele produto pode estar contaminado. Também é algo que é um pouco complicado de ver, né? Então, por isso, eu acredito que uma etapa inicial seria esse estudo, para chegar em uma conclusão, né? Se aquele produto realmente tem alguma espécie perigosa, suspeita. Isso seria muito interessante. E aí esse acompanhamento é feito, assim, ao longo do tempo, ir avaliando e até de descobrir, por exemplo, até o exemplo que a Thaís falou do plástico, que é aquecido, é liberado, né, libera algumas toxinas. Então, digamos, se é algum produto que é feito, né, cozido, aquecido dentro de um recipiente plástico, ele pode soltar alguma substância, se, né, futuramente for comprovado que o plástico libera realmente, aí vai descobrir que, então, naquele processo de manufatura gerou uma coisa diferente. Isso, tem muitos casos que aconteceu com o passar do tempo, né? Se descobriu que aquela substância que antes era inócua, que era muito pouco importante, terminava sendo um contaminante tóxico, uma situação muito grave, né? Mas isso é algo que o tempo vai descobrir, né? Não se tem um controle de tudo, realmente. E teria que ser uma pesquisa exclusivamente do Brasil, ou a gente poderia usar pesquisas de outros lugares? Porque a tinta de cabelo mesmo, aqui no Brasil é considerada cosmético, mas fora já é considerada um produto farmacêutico, que pode conter, na Europa, se eu não me engano, está lá escrito que pode conter o componente cancerígeno. A situação é, claro, a legislação acompanha o desenvolvimento do país, né? Então, é claro, a comunidade europeia já impôs normas e regulamentos faz algum tempo. Então, eu fiz parte do doutorado na Espanha, né? E quando eu fiquei sabendo da quantidade de substâncias que eram monitoradas na água, que era parte do trabalho que eu fazia, eu fiquei até espantado, né? Porque a lista é imensa. Muito maior do que a brasileira. Muito maior. São em torno de 400 compostos que são monitorados na água de bebida. E aqui esse monitoramento cai para algumas dezenas de compostos. E tem muito a ver também com as fontes, né? Claro, as nossas fontes aqui, América Latina, Brasil, são um pouco mais limpas que as fontes na Europa, né? Até por o passo do tempo e a expansão da área urbana, né? Mas não são tão tratadas, a água não é tão tratada também, né? É mais tratada ainda.
Sim, lá é mais tratada, mais tratada, né? ainda. Recebe Uno menos. nota a diferença, né? Sim. É algo comum. Então, com certeza, a legislação tem que se apoiar nas informações que uno já tem internacionais. Isso é extremamente importante. Então, as mudanças têm que acontecer acompanhando o desenvolvimento internacional. E existem algumas propostas internacionais, por exemplo, normas, que poderiam ser acrescentadas a essa lei, que poderia ser aproveitado? Do que eu conheço, existe alguns regulamentos para alimentos. Existe bastante interesse, né, em diminuir os processos, porque a lei é basicamente para produtos finais, né, mas no caso a manipulação de produtos, por exemplo, a lei não contempla um produto manipulado, pelo que eu entendi. Então, isso é algo que em outras partes do mundo já forma parte da legislação. Uma farmácia de manipulação também teria que passar por uma fiscalização similar. Teria que ter um rótulo similar, né? E algo que não se pensou, até porque o volume aqui é bem menor, né? Sim, porque essa lei seria para produtos industrializados, né? Então, mas o mesmo tipo de coisa poderia acontecer também numa manipulação mais artesanal, digamos. A farmácia de manipulação, né? Farmácia magistral, né? Existe e é utilizada, né? Tem algumas substâncias que não precisa manipular mesmo. Então, também aí, nesse sentido, você poderia pensar, né? Seria interessante também. Agora, uma das dificuldades, me parece, para detectar, assim, comprovar mesmo cientificamente, né, assim, que uma substância pode causar câncer, é que tem muitas substâncias que elas vão se acumulando no organismo com o passar do tempo, né, assim, tipo os metais pesados, a gente já viu alumínio, que hoje se diz também que, né, não se deve comer coisa preparada em panela de alumínio, né, que aquilo vai acumulando no organismo, né, então teria que também fazer um estudo, assim, com pessoas mais idosas que consumiram coisas ao longo da sua vida? Hoje, entre os fatores considerados para causadores de câncer ou do agravamento, né, as condutas de risco, né, infelizmente o envelhecimento é um dos fatores que incrementa a taxa de incidência de câncer. A obesidade, o contato com substâncias de risco, a exposição ao sol mesmo, né? O câncer de pele. Então, a idade é um fator importante. E tem um fato que complica ainda mais a situação, que é a resposta de cada pessoa, né? Quando vê um trabalhador exposto a alguma substância perigosa e um colega de trabalho, o colega de trabalho desenvolve uma doença grave, um câncer, e outro não. Então, por quê? Os organismos são similares, trabalharam durante tanto tempo. Então, o próprio corpo tem uma resposta diferenciada. A recomendação hoje médica, né, é tentar evitar esses contatos, viver uma vida sadia, né? E respeito da acumulação, né, é também bastante discutível ainda, porque tem alguns estudos que mostram que existe uma relação direta, tem outros estudos que mostram que depende também da genética, né? Tem pessoas que vão desenvolver e outras na mesma situação não. O uso do formol mesmo foi uma coisa muito rápida, porque as pessoas começaram a fazer escova progressiva com o uso de formol, né, que é um tipo de alisamento para o cabelo, e a resposta foi muito rápida, foi proibido. Por que aconteceu isso? Porque o formol é mais agressivo? É mais tóxico. Teve uns casos que, infelizmente, as pessoas que realizaram o tratamento sofreram uma reação tóxica muito... Novamente, né? Tem pessoas com maior sensibilidade. E, em alguns casos, a reação foi muito violenta e vieram a óbito. Teve vários casos. Então, em essa situação, quando a resposta tóxica é muito violenta, né? Realmente a mobilização é muito maior. Se você está consumindo uma substância que talvez daqui a 30 anos
possa gerar um câncer, é uma situação muito diferente a faz uma escova progressiva com formol e pode morrer. Então, a resposta foi bem rápida por isso, né? E é importante considerar, né, a toxicidade do modelo também, a resposta, né? E os produtos químicos utilizados no processamento de alimentos, por exemplo, carnes processadas, né, presuntos curtidos, bacon, essa é uma lista, essas substâncias grande. Também variam um pouco de acordo com os países, né? Às vezes tem substâncias que aqui ainda são utilizadas que não são mais em outros países. Isso também poderia ser aproveitado, essas pesquisas? Com certeza. E é importante estabelecer uma analogia com outras legislações e outras pesquisas de outras partes do mundo e também trazer a realidade, né? Nós vivimos em uma parte do mundo que é naturalmente calurosa, né? As temperaturas são altas. Então, os produtos que uno tem que usar para manter, por exemplo, a carne são diferentes. O processo de refrigeração é muito maior, né? Na Europa, você tem outros processos por causa do clima, que é frio. Então, sempre todo estudo feito em outro lugar do mundo tem que ser avaliado e a aplicabilidade é função daquele estudo, que não se pode estabelecer uma analogia direta. Muitas vezes precisa repensar um pouco o estudo, né? Então, não dá para ter uma lista de produtos mundial, assim, para o planeta todo. Tem que ter mesmo essas questões específicas. Eu acredito que uno pode ter uma ideia, mas a legislação tem que ser própria. Com certeza não dá para copiar e colar uma legislação, com certeza. E quando a gente vê assim, produtos alimentícios, às vezes o prazo de validade é de 1 ano, assim, muito tempo, né? Assim, aí muita gente fica já desconfiado, né? O que será que tem ali? Será que isso realmente é saudável para comer? Usualmente, no caso de alimentos, né, os produtores colocam uma data de validade, mas, na verdade, o produto tem ainda uma sobrevida um pouco maior. Isso é o que usualmente se faz, até para uma medida de segurança, né? Então, já aconteceu com alguns de nós, com todos nós, talvez, que uno consome um produto, um iogurte, né, que está na data de validade. Aí uno realmente fica pensando, hoje vence, será que hoje eu devo consumir ou talvez não? Mas, em princípio, a segurança alimentar, né, está garantida até a data de validade. Mas eu digo, quando a validade é muito longa, né, assim, às vezes a gente fala, nossa, o que botaram aí para fazer isso durar tanto, né? Será que não... Existem algumas substâncias que realmente não preservam o alimento e não significam maior risco. Existem os sorbatos, né, muito utilizados para açúcar, que são substâncias que, dependendo da concentração, podem gerar realmente algum tipo de problema. Isoladamente são comprovadamente perigosas, né? Mas aí depende bastante da situação, né? Da situação do produto, a quantidade, a doses, né? Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Thaís, obrigada também a você. Nós conversamos com o professor da UNB, Carlos Martins Infante Córdova, sobre a identificação de substâncias cancerígenas em alimentos e cosméticos. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.